Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada da inesquecível atriz Heloísa Mafalda, que por décadas alegrou os lares brasileiros, dando vida a personagens icônicos como a Dona Pombinha e a primeira Dona Nenê. Esta mensagem traz revelações profundas sobre o seu desencarne, o período de confusão mental que enfrentou nos últimos anos e, principalmente, quem foi o grande amigo famoso que veio resgatá-la no plano espiritual. É um relato de arrepiar que mostra uma face desconhecida e emocionante de sua trajetória. Acredito que vocês ficarão impressionados com os detalhes. Esta carta foi psicografada pelo médium Josias de Oliveira Santos, no Centro Espírita Santo Antônio de Pádua, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso Centro Espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se reveste de uma luminosidade diferente, uma luz cor de lavanda que permeia o ambiente, trazendo o perfume das flores do campo e a serenidade das serras que tanto amei em meus últimos dias na crosta terrestre. Peço licença aos mentores desta casa, aos amigos espirituais que sustentam esta tarefa bendita, para que eu possa, com a simplicidade que sempre busquei em meu coração, desenhar em palavras o que meus sentimentos ainda tentam processar. Não sou e nunca fui dada a grandes discursos eruditos. Minha escola foi a vida, o palco e, sobretudo, o coração da gente simples do nosso Brasil. Hoje quem vos fala não é mais a atriz, a mãe da ficção, ou a beata que tantas vezes fiz vocês rirem e pensarem. Sou apenas a Heloísa, ou melhor, a Mafalda, despida das máscaras, despida do corpo cansado, vestindo apenas a túnica da minha própria consciência. Venho contar-lhe sobre a travessia, esse momento que todos temem, mas que é, na verdade, o grande despertar. Os meus últimos anos, como alguns sabem, foram marcados pelo nevoeiro. A mente que antes decorava textos longos e ágeis, que guardava o nome de cada colega e de cada fã, foi sendo invadida por uma bruma espessa, o esquecimento que a medicina terrena chama de doença, mas que para o espírito é um lento desligamento, um preparo, por vezes doloroso, do desatamento dos laços. Eu vivia em Petrópolis, cercada pelo verde, mas dentro de mim muitas vezes habitava um inverno cinzento. No dia da minha partida, o ar que sempre fora meu combustível começou a faltar. Não foi de repente, foi uma luta silenciosa, uma agonia que não se traduzia em gritos, mas num cansaço infinito. Sentia meus pulmões pesados, como se tivessem se transformado em pedra. O peito arfava buscando o oxigênio que parecia fugir de mim. Havia uma dor, sim, não nego, uma dor física aguda no tórax, mas maior era a dor da confusão. Eu ouvia vozes abafadas ao meu redor, sentia o toque carinhoso da minha família, mas não conseguia responder. O pânico tentou se instalar, aquele medo ancestral do escuro, do fim. Eu queria dizer, eu amo vocês, queria pedir, não me deixem ir, mas a voz não saía. O corpo, aquela velha vestimenta que me serviu por 93 anos, estava se rasgando. Sentia como se raízes profundas estivessem sendo arrancadas da terra seca. Cada respiração era uma batalha perdida. E então, o silêncio. O coração parou o seu batuque. O frio subiu pelos pés. E eu mergulhei num sono profundo, um vácuo onde não havia tempo nem espaço, apenas uma sensação de queda vertiginosa. Não despertei de imediato na luz. Acordei numa penumbra, numa região que se assemelhava a um vale crepuscular, onde a neblina era fria e pegajosa. Era o reflexo da minha própria mente nos últimos anos, misturado às vibrações pesadas de quem ainda se apega demasiadamente à matéria. Eu caminhava, ou achava que caminhava, por um solo lamacento. Sentia frio, um frio que vinha dos ossos. Onde estou? Eu gritava, mas minha voz ecoava sem resposta.
Via vultos, sombras que passavam apressadas, murmurando lamúrias, pessoas que, assim como eu, estavam perdidas em seus próprios labirintos mentais. Era o umbral, meus irmãos, não aquele lugar de fogo e castigo eterno que as religiões antigas pintam, mas um lugar de purgação da mente, um hospital de almas confusas. Eu chorava a saudade dos meus filhos, Marcos e Miriam, chorava a saudade do palco, chorava por não entender o que acontecia. A confusão do Alzheimer parecia ter me seguido, transformando meus pensamentos em fragmentos desconexos. Eu me via, ora como a dona Menê, cuidando de uma família que não existia ali, ora como a Pombinha, rezando ave-marias desesperadas, agarrada a um terceiro imaginário. A dor moral era deslaradora. A solidão era um manto de chumbo. Quanto tempo fiquei ali? Horas? Dias? Meses? No tempo do espírito, o relógio não tem ponteiros. Foi quando, exausta, prostrada sobre uma pedra úmida, lembrei-me de Deus não como uma personagem, mas como a menina Mafalda, a nadadora, a filha, a mãe. Lembrei-me da fé genuína, aquela que não precisa de roteiro, e roguei com toda a força que restava em meu ser. Foi então que a neblina começou a se dissipar, não por um vento forte, mas por uma melodia. Ouvi uma música suave, parecia um piano tocando ao longe, uma valsa antiga que acalmou meu coração sobressaltado. Uma luz dourada rasgou o teto cinzento daquele vale, e no meio daquela luz vi uma silhueta masculina aproximar-se. Ele caminhava com uma leveza que invejava, com um sorriso que iluminava tudo ao redor. Quando ele chegou mais perto, estendeu a mão e eu reconheci aquele olhar bondoso, aquela voz que tantas vezes me confortou nos bastidores da vida e da arte. Era o nosso amado Paulo Goulart. Ele, que havia partido alguns anos antes de mim, estava ali, radiante, vestindo uma túnica de linho claro, parecendo muito mais jovem do que quando nos despedimos na terra. "Levanta, minha velha amiga", disse ele, com aquele tom de voz que transmitia uma paz inabalável. "O espetáculo da dor acabou, agora começa o ato da vida verdadeira." Eu segurei sua mão e senti uma corrente elétrica de amor percorrer meu corpo espiritual, cicatrizando as feridas do medo, limpando as teias de aranha da minha memória. Ao lado dele, vi outros rostos queridos, amigos de jornada que haviam partido, sorrindo, aplaudindo não a atriz, mas a irmã que retornava à casa. Fui içada daquela lama, a sensação de peso sumiu, flutuamos literalmente, deixando para trás o vale de sombras, subindo em direção a uma alvorada que jamais vira igual na terra. Chegamos a uma cidade, ou o que parecia ser uma, mas feita de luz e cristal. As construções não tinham arestas, eram arredondadas, cercadas por jardins de flores que pulsavam cores vivas, cores que não existem no espectro humano. Fui levada para um hospital, o Hospital da Esperança, na colônia espiritual Alvorada Nova, um local dedicado àqueles que trabalharam com a arte e a comunicação. Fui deitada em um leito de alvura implicável. Médicos espirituais, com mãos que emitiam luzes verdes e azuis, começaram a tratar meu perispírito. Eles retiraram, como quem retira farpas, os resquícios da doença degenerativa que havia consumido meu cérebro físico. A cada passe magnético, eu sentia as memórias voltando. Lembrei-me do meu nascimento em Jundiaí, das braçadas na piscina, do primeiro teste no rádio, do cheiro da coxia, do abraço dos meus filhos quando pequenos. Tudo voltava com uma clareza cristalina. A confusão se foi. A Heloísa Mafalda, lúcida, vibrante e amorosa, estava sendo reconstruída. Paulo vinha me visitar todos os dias, trazendo água fluidificada e notícias de outros companheiros. Ele me explicou que a arte, quando feita com amor, cria laços eternos e que muitos daqueles que eu diverti e emocionei na terra enviavam vibrações de carinho que ajudavam na minha recuperação. Foi um período de refazimento, de banhos em águas medicinais, de palestras edificantes sob árvores frondosas que cantavam ao vento. Entendi que a morte não existe. O que existe é uma mudança de cenário, uma troca de figurino.
Hoje, meus amados, já plenamente recuperada, encontro-me ativa e feliz. Não pensem que o céu é um lugar de ócio eterno, de ficar tocando harpa em cima de nuvens. Aqui se trabalha e muito. Integro com muita honra um grupo de teatro socorrista. Sim, continuamos atuando, mas o nosso palco agora é diferente. Visitamos as zonas umbralinas, aquelas mesmas onde estive perdida, e encenamos peças curtas, parábolas de amor e perdão para tocar o coração endurecido daqueles irmãos que ainda sofrem. A arte aqui é terapia. Utilizamos a dramatização para ajudar espíritos que estão presos em traumas do passado a reviverem suas dores de forma ressignificada, encontrando a cura. Também trabalho na recepção de idosos que desencarnam em asilos ou hospitais, muitas vezes confusos como eu estava. Uso minha figura, aquela imagem de avó que a televisão ajudou a cristalizar, para acalmá-los. Quando eles me veem, sorriem, dizem: "Olha, a dona Nenê", ou "a Pombinha", e essa familiaridade abre as portas para que os enfermeiros espirituais possam atuar. É um trabalho de paciência, de acolhimento materno. Tenho aprendido que a maior glória não é o aplauso de uma plateia lotada, mas o sorriso de alívio de uma alma que desperta a luz. Muitas vezes, em caravanas de auxílio, desço até a crosta terrestre, visito meus filhos, meus netos, beijo suas testas enquanto dormem, soprando em seus ouvidos intuições de coragem e fé. Eles não me veem, mas sentem um calorzinho no coração, uma lembrança boa que surge de repente. Visito também os estúdios, os teatros, e vejo a nova geração de atores. Torço para que entendam a responsabilidade que têm nas mãos. A arte não é para a vaidade, é para a elevação. Um artista é um instrumento de Deus para levar alegria e reflexão. Quando vejo a televisão hoje, peço que haja mais amor, menos violência, mais mensagens que construam. Aos meus colegas que ainda estão aí, digo: amem seus personagens, mas não se esqueçam de quem vocês são. A fama é uma bolha de sabão. Brilha, sobe, encanta, mas estoura. O que fica é o amor que você plantou, a mão que estendeu, a palavra amiga que disse no camarim. E a vocês que estão hoje nesta sessão, ouvindo esta humilde serva, deixo o meu recado de esperança. Não temam a velhice, não temam o esquecimento da mente. O espírito jamais esquece o que amou. Se tiverem familiares passando pelo que passei, tenham paciência, segurem suas mãos. Mesmo que eles pareçam não estar ali, o espírito está, ouvindo, sentindo cada carinho. O amor é a única linguagem que atravessa todas as barreiras, inclusive a da doença e da morte. Aproveitem cada segundo. A vida na Terra é rápida, passa como um capítulo de novela. Quando virem os créditos subirem, que vocês possam olhar para trás e dizer: foi uma bela história, valeu a pena. Não guardem mágoas. A mágoa é um veneno que a gente bebe achando que vai matar o outro, mas só mata a nós mesmos. Perdoem, sorriam mais. O riso é uma oração. Eu, que fiz tantos rirem, sei o poder de cura que uma gargalhada tem. Agora, o sino da colônia toca, chamando para as atividades da noite. Paulo me espera para um ensaio. Vamos encenar uma peça sobre o reencontro de almas afins para um grupo de jovens que desencarnaram recentemente. Vou com o coração leve, grata por esta oportunidade de comunicação. Agradeço as orações que recebi de todo o Brasil quando parti. Elas foram flores que enfeitaram meu caminho de volta. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o grande diretor deste universo, esteja no roteiro da vida de cada um de vocês. Da amiga, irmã e eterna atriz, agora em novo palco, Heloísa.